Esse protagonista recebeu uma segunda chance após ter vivido uma vida miserável como um escravo do demônio celestial. Após o líder do culto ter sido derrotado pela COA, ela agarra ele pela camisa e diz que se ele sente ao menos um pingo de culpa, deve dizer onde estão os outros. O protagonista pensa consigo mesmo que não pode dizer, já que suas cordas vocais estão destruídas. E além disso, há uma restrição no coração dele que o impede de revelar informações sobre o culto. Ela diz a ele chorando que apesar de quererem ele morto, ela fará de tudo para salvá-lo caso ele ajude um pouco. Então ela começa a implorar enquanto chora. Ele pensa que isso deve ser o ressentimento dela pelos humanos demoníacos, aqueles que sequestraram seu noivo. Nesse momento, ele sorri, pensando que a mulher mais forte do mundo estava ansiosa por conta de um simples homem. Ela diz que se soubesse que ele era tão perverso, teria eliminado ele na primeira vez que se viram. Então ele se pergunta quando foi a primeira vez que se encontraram. Ele diz a si mesmo que é um traidor que atacou humanos pelas costas e se aliou ao mal. E talvez tudo aquilo seja apenas o seu karma. Vemos então que ela desiste dele, mas nesse momento o protagonista tenta fazer algo. Ele tenta escrever informações, mas acaba sofrendo os efeitos da restrição. Então ele pensa que caso continue, seu coração pode explodir, mas agora já não tem mais volta. Então ele se pergunta se ela acreditaria caso ele contasse que foi manipulado e que nada disso foi escolha dele. Mas ele pensa que não tem por que dar desculpas, porque agora já é tarde demais e esse é o seu fim. Então vemos que ele fecha seus olhos se perguntando por que ele seguiu esse caminho, e ele se lembra da sua irmã dizendo a ele que deveria viver uma vida feliz. Então nos é mostrado ele, totalmente perplexo, enquanto pensa que tem certeza de que seu coração explodiu após ter violado a restrição. E por mais que ele não tenha dúvidas de que isso aconteceu, seu coração está batendo normalmente, como se nada tivesse acontecido. Vendo suas mãos pequenas e limpas, o protagonista percebe que aquele era o seu eu mais jovem. E nos é mostrado uma garotinha, enquanto o protagonista pensa que foi esse o dia em que se conheceram. Ele se lembra de ter tratado ela de uma forma extremamente arrogante no passado. Então voltamos ao momento atual e a garota pergunta a ele se não gosta de batatas. O protagonista decide que vai agir diferente dessa vez e ele agradece a ela com um sorriso. Então ele come a batata e se pergunta por que está tão quente, já que é apenas um sonho. A garotinha ri da cara dele, dizendo que ele ficou todo vermelho. Então surge um homem, chamando ele de jovem mestre. O protagonista pensa que aquele era o seu guarda pessoal. O homem diz que esteve preocupado por ele ter sumido por um momento. Então ele percebe que o protagonista estava com a língua queimada e pergunta à garotinha como ela ousa fazer isso. O protagonista diz que tá tudo bem e pede para ele entregar o biscoito de mel que ele tem. E a garota pergunta se tá dando isso pra ela e ele responde que sim. Ele diz que recebeu uma batata deliciosa e deve retribuí-la por isso. E a garota diz que é a primeira vez que ela ganha algo brilhante com um cheiro tão doce. Nesse momento surge um senhor chamando pela garota e ela abraça ele, o chamando de vovô. A garota conta pro seu avô que deu uma batata pra ele e nesse momento o protagonista parece ter reconhecido aquele homem. Após isso, o senhor pede desculpa, dizendo que sua neta não teve intenção de ofendê-lo. Então o protagonista diz que na verdade ele é grato por isso e quer retribuir com aquele biscoito de mel. A garota chama a si mesma de Uia e diz que aceita, mas o seu avô sai correndo com ela nos braços e ele se aproxima, entregando o biscoito na mão da garota. Nesse momento, o senhor agradece e vai embora, mas o protagonista pensa que aquele homem já ocupou o cargo de líder da Aliança Murin e era um dos 3 Supremos. Ele era conhecido como a Espada Suprema, Ui Ryogun. Então ele se pergunta o que a Espada Suprema tá fazendo no lugar desses e a garota se despede dele com um sorriso. Nesse momento ele diz ao guarda que vai retornar enquanto pensa que não tem mais arrependimentos e já tá na hora de partir. Só que momentos depois vemos ele se perguntando por que esse sonho não termina. Ele se pergunta se aquilo era realmente real e pensa que pode ser algo relacionado ao demônio celestial. Então surge uma garota dizendo que não esperava que ele tivesse coragem de aparecer ali. O protagonista pensa que ela é sua irmã mais velha e também é a pessoa que mais o desprezava. Ela pergunta o que ele tá aprontando e diz que se estiver pensando em algo é melhor desistir logo. Ele conta que está ali porque é a sua obrigação, mas ela diz que ele nunca teve interesse nisso. Então ele diz que realmente tem culpa por isso e vai se desculpar depois. A garota fica completamente surtada após ver o protagonista. Então encara ele como se fosse um pedaço de merda, enquanto diz que não deve tentar nenhuma gracinha. Após isso, o chefe do clã chega e ele pergunta qual é o motivo dessa confusão. Nesse momento, todos baixam a cabeça, saudando o líder, e ele apenas olha o protagonista em silêncio. Ele desce do cavalo, chamando pelo ministro, então sai andando enquanto conversa com eles. O protagonista pensa que não sabe se isso é real, mas o olhar do seu pai está mais poderoso do que nunca. De repente, o patriarca olha pra trás e diz ao protagonista que deve ir vê-lo sozinho assim que terminar sua refeição. Nesse momento, ele fica um pouco nervoso e pergunta ao seu guarda pessoal se tem um remédio pra indigestão. Após isso, ele começa sua refeição e pensa que o clima estava tão pesado que ele mal podia sentir o gosto da comida. O patriarca chama a garota de segunda criança e diz que ouviu sobre a sua conquista em artes marciais. Ela afirma com um olhar orgulhoso que pôde alcançar as 3 estrelas alguns dias atrás. Então ele diz que ela deve continuar seus esforços, já que está bem avançada pra sua idade. O protagonista pensa que de fato ela possui um talento impressionante, e ele pensa que ela fica muito melhor quando sorri, mas nesse momento ela olha pra ele como se fosse um inseto. Após isso, ele chama o protagonista de terceira criança e diz que ouviu que ele foi pras ruas. O protagonista diz que sim, e tinha uma coisa pra fazer lá. Após isso, o patriarca apenas se levanta e diz que irá sair primeiro. Após isso, uma serva comunica ao protagonista que deve visitar o patriarca amanhã e deve ir sozinho. Ele se pergunta por que essa mudança, já que isso seria hoje. Após isso, vemos ele de noite se perguntando se essa era a regressão que ele tanto ouviu falar. Ele pensa que talvez possa parar o demônio celestial dessa vez, mas ele cai na real e
pensa que não pode derrotar alguém que eliminou os 3 Supremos. Ao se lembrar do passado, ele percebe que tinha muitos arrependimentos e viveu como um cãozinho do demônio celestial. Ele pensa que nessa vida será tudo diferente e ele viverá uma vida pacífica. Ele mostra um olhar determinado, pensando que não pode perder a oportunidade, e ele reúne sua energia interna. Após isso, ele pensa que comparado à sua irmã, ele é patético, mas ainda assim ele pode treinar usando a técnica de cultivação do clã Gu, a arte das chamas. Ele pensa que ao se tornar um 4 estrelas pode emitir energia interna flamejante, e ao se tornar um 7 estrelas pode envolvê-la no seu corpo, mas no momento ele é um mísero 1 estrela. Ele pensa que deve aumentar seu poder se quer viver uma vida pacífica, mas por hora já chegou no seu limite. Com suas habilidades atuais não é fácil usar energia interna e ele pode sofrer um desvio de Ki, mas ainda assim ele obteve resultados e pode se tornar um 2 estrelas. Ele pensa que um passo de cada vez, de uma forma que não é lenta, ele viverá uma nova vida. Então ele acorda no dia seguinte se perguntando por que o seu corpo dói tanto por ter treinado só um pouco. E assim que abre a porta para sair, ele encontra aquela garota de antes e ela cumprimenta ele, dizendo um oi. Um dia, monstros surgiram de um espaço vazio, e esse espaço se tornou conhecido como portal para o reino demoníaco. Cada seita colocou esforços em criar o único grupo que poderia lutar contra aqueles monstros, e esses se tornaram conhecidos como unidades de espadas. Nos é dito que cada seita precisava de uma unidade e o clã Gu possuía 5 espadas. A irmã mais velha do protagonista era comandante da 5ª unidade de espadas, e ele, que não passava de um Zé Ninguém, passou metade da sua vida sob o comando dela. E foi assim que ele pôde conhecer formalmente a Ui-Se-Oh-Ah. Ele pensa que conhecer ela depois do primeiro encontro deveria ter sido apenas 6 meses depois, mas ainda assim ela estava diante dele naquele exato momento. Após ter visto ela, ele se vira dizendo que ele acha que dormiu pouco ontem, mas ela agarra a roupa dele dizendo que é um prazer conhecê-lo, e de repente alguém interrompe eles. Vemos que era o avô dela e ele conta que já avisou que ela não pode tratar o jovem mestre assim. Nesse momento o protagonista pergunta por que está chamando ele assim, e o avô dela manda que ela peça desculpas agora, e ela faz isso. Após isso o senhor se apresenta dizendo que seu nome é Uimun e estará servindo ele de agora em diante pela graça do chefe do clã. Ele conta que pode não ser muito bom ser servido por este velho homem, mas ele garante que dará o seu melhor. O protagonista se pergunta por que aquele velho está mentindo o seu nome. Então a garota também se apresenta dizendo que seu nome é Ui-Se-Oh-Ah e vai ajudar o seu avô. Nesse momento o protagonista fica totalmente perplexo, se perguntando o que eles estão falando. Ele pensa que são ordens do chefe do clã e o seu pai deve ter dado as ordens ele mesmo. Após isso ele observa o senhor varrendo e pergunta se era uma vassoura de verdade. Nesse momento o senhor encara ele, então ele acena com os olhos fechados. O protagonista pergunta se isso está realmente certo, mas ele pensa que tem algo mais importante, então ele observa a Ui-Se-Oh-Ah. Ele se pergunta se isso está realmente certo, então ele observa ela. Vemos a serva dizendo a ela que era perigoso levar tudo sozinha, mas ela diz que consegue. A outra serva pede para que deixe ela ajudá-la. Então a Se-Oh-Ah diz que é verdade e ela realmente consegue fazer aquilo sozinha. Logo após isso ela tropeça em uma pedra e acaba derrubando todas as roupas. Ela cai de cara no chão e fica ali por um tempo enquanto todos encaram ela. O protagonista se pergunta como ela consegue ser tão ruim nisso. Ele imagina que ela deveria ter talento para artes marciais e se pergunta como ela pode ser tão desastrada. Após isso ela se aproxima e ele pergunta se não vai terminar o que estava fazendo. A Se-Oh-Ah diz que mandaram ela segui-lo para onde for. Então ele pergunta quem disse isso e ela diz que foi o seu avô. Ele se pergunta se nesse caso a Se-Oh-Ah é a sua serviçal direta. Então ele pensa que continua sendo filho de um grande clã e se pergunta se é certo que escolhem sua serviçal dessa maneira. Então ele pensa que a Se-Oh-Ah até que não é ruim, mas o espadachim supremo é muita pressão pra ele. Após isso ela termina de amarrar a roupa dele e ele diz que fará isso ele mesmo. Ela pede a ele por favor para que espere ela. Então ele pergunta onde ela pensa que vai e diz que ela deve ficar ali e cuidar das suas coisas primeiro. Vemos que nesse momento ela fica bastante desapontada e o seu avô observa. Ele conta que ela tem que terminar de aprender a fazer o seu trabalho. Então ele conta que trará um doce pra ela e ela deve dar o seu melhor. Nesse momento ela fica bastante feliz e seu avô suspira, aliviado. Então de repente ele começa a pensar no que estava acontecendo e o patriarca aparece, dando um susto nele. Ele se pergunta por que disse um palavrão na frente do chefe do clã. Então o patriarca pergunta se viu os novos serviçais e ele conta que sim, os cumprimentou essa manhã. O patriarca diz para não se preocupar com coisas bobas e deve se preparar para ir à Assembleia Unificada do Dragão amanhã. Vemos que ele se lembra o que era esse evento e ele fica bastante aflito. O protagonista pede para que acabe logo com ele. Então o guarda pergunta se ele odeia tanto assim a Assembleia Unificada do Dragão. Ele diz que sim, então nos é dito que é um evento anual realizado para escolher os membros da unidade de espadas. Esses são os responsáveis por proteger a paz no mundo Murim. O protagonista diz para acabar com ele, já que assim não terá que participar do evento. O guarda diz que o ancião Lee também estará lá. Então vemos que o protagonista fica nervoso ao ouvir esse nome. O protagonista pensa que o ancião Lee é uma pessoa especialmente desagradável. Isso porque ele pensava que o protagonista deveria agir com postura por ser o único filho da família. Ele pensa que é alguém pelo qual ele deveria se sentir grato, mas é um homem muito ocupado. E ele pensa que é incrível ter conseguido se transformar em um perdedor, mesmo tendo lições daquela pessoa. Ele pergunta para as servas se estão prontos e elas dizem que estão arrumando a Se-Oh-Ah. Então eles mostram como estava a aparência dela. Vemos que o protagonista acaba corando. Ela conta que todo mundo está dizendo que ela é muito bonita. Então o protagonista pensa que isso é realmente verdade e ela pergunta para ele se também acha que ela é bonita. Vemos que ele fica bastante mexido com a pergunta dela e começa a apressar para que eles vão embora logo. Após isso, nos é mostrado ela dizendo que é muito legal andar em uma carruagem. Ela diz que pensou que os cavalos serviam só para comer e nunca pensou que eles correriam tão rápido. Então o protagonista pensa que vai dormir até que cheguem lá, mas ele vê a Se-Oh-Ah fazendo muito barulho. Após isso, ele pede para que ela fique em silêncio e coma aquilo. Então vemos que ela acaba gostando do sabor e ela fica em silêncio. Após isso, ele acorda com a Se-Oh-Ah chamando ele e ele se pergunta se chegaram. Então nos é mostrado uma cidade bastante movimentada
lotada. Ele pensa que sabe que terá um grande festival em Shanxi, mas tem muita gente. Então ele ouve de um homem que sua irmã também estava ali, e ele se pergunta se realmente vai ter que encontrá-la. Após ele dar alguns passos, acontece exatamente isso. Vemos que ela olha pra ele com bastante desgosto. Ele diz um oi, e ela conta que não deve vir com um oi pra cima dela, já que ele é irritante. Ela diz pra ele não tentar nenhuma gracinha, já que não tem nada mais hediondo do que envergonhar o nome da família. Então ele conta que ficará tão quieto quanto um rato e ela não tem que se preocupar com ele. Vemos que ela fica irritada, dizendo que não estava preocupada com ele. Então ela observa Seoá e ela acaba entendendo errado. Ela diz a ele que acha que os velhos hábitos nunca morrem e pergunta se ele vai agir como costumava fazer no passado. Ele pergunta pra ela do que é que ele está falando. Então ela conta que esperava que ele tivesse mudado, mas pelo visto as pessoas nunca mudam. Após isso, nos é mostrado dois artistas marciais lutando. O protagonista pensa que aqueles duelos eram só um aquecimento pro que vai acontecer amanhã. Então de repente vemos que alguém chega por trás dele com um olhar bastante sombrio. De repente o homem ataca ele e ele pensa que precisa bloquear imediatamente. Então vemos que ele apenas põe a mão na cabeça do protagonista e pergunta qual é o problema. O protagonista conta que disseram pra ele que dobrariam ele no meio caso ele aparecesse. Então o ancião pergunta, indignado, quem diria algo tão cruel, e o protagonista diz que foi ele mesmo quem disse isso. A Seoá diz que ele parece um urso e os ursos são gostosos, assim como os cavalos. Então o ancião encara ela e ela fica com medo. Ele pergunta se aquela menina por acaso era uma concubina, então ele diz que não. Então ele acredita, mas diz ao protagonista pra ir descansar, já que amanhã é o dia do evento. Ele diz também que se o protagonista fugir, fará picadinho dele. Vemos então que ele observa, pensando que assim como ele esperava, tem algo diferente sobre aquela criança. A Seoá pergunta se o vovô urso vai vir caçá-la. E ela pergunta também se não podem mandá-lo hibernar. O protagonista diz que é primavera e ela deveria apenas ter ficado no quarto. Mas ele conta que ainda assim o seu guarda pessoal pode derrotar o urso. Vemos então que ele pergunta quem seria esse urso. E após descobrir que era o segundo ancião, ele diz que na verdade não pode sequer tocar nele. O protagonista diz que nesse caso ela terá que perder a cabeça. Mas ele conta que tudo aquilo é apenas uma piada. Então a Seoá diz que fantasmas que morrem de barriga cheia são mais bonitos e pede por bolinhos. O protagonista diz enquanto observa ela que ela não entende o papel de uma serva. Mas o guarda diz que ainda assim ele aceitou ela. Então vemos que ele apenas fica em silêncio, sem argumentos. O guarda diz que ele é bem diferente dos rumores, então o protagonista pergunta há quanto tempo ele era o seu guarda. Vemos que ele responde dizendo que faziam 2 semanas. Mas então, de repente, o protagonista ouve uma voz que é familiar. Após isso, ele encontra uma garota com olhos e cabelos pretos e o guarda diz que parece até que eles viram um fantasma. Ele pensa que aquela aparência é inconfundível e certamente é alguém do clã Peng e também a sua antiga noiva. O protagonista estava destinado a ser o herdeiro se nada acontecesse. Mas o problema foram as coisas que ele disse para aquela garota. O protagonista pergunta o que ela está fazendo ali. Então ela pergunta a ele se por acaso ela tem a obrigação de reportar suas ações. Ela pergunta por que ele fala de uma forma tão rude, já que ela é 1 ano mais velha. Então ele pede desculpas e vai embora, dizendo a eles para terem uma boa estadia. Ela observa e se pergunta se ele pode ter mudado, tendo uma serva tão fofa do seu lado. E ela se lembra dele dizendo que ela era apenas a filha de uma concubina. Vemos que ela fica com muita raiva e pergunta o que foi que ele acabou de dizer. Mas ele fala que está apenas dizendo a verdade e acaba levando um soco. Ela diz que estava disposta a aguentar o casamento arranjado, mas isso é inadmissível e ela dá uma cadeirada nele. Após isso, vemos ela observando eles e ela fica intrigada, pensando que algo nele parecia diferente. De repente, escutam alguém gritando, então ele derruba o outro no chão, dizendo que provou suas habilidades. Ele pergunta se agora pode participar do torneio. Então dizem a ele que de jeito nenhum. O protagonista diz que devem apenas ignorar aquele cara. Mas então, o homem grita dizendo que ele está desrespeitando o jovem líder do clã Peng. Nesse momento, todos eles olham e o protagonista se pergunta o que foi que ele disse.